E só, já que estou falando tanto em honra, quero honrar os meus irmãos do Ministério de Servos também. O Ministério de Servos é esse pessoal que prepara uma bebida gostosa, algo diferente quando você chega ali no hall de entrada. Quando está calor, tem algo fresco, gostoso para você tomar. Quando está friozinho, tem algo quente, bem preparado, com muito carinho. Os irmãos servos são aqueles que te recebem sempre com um sorriso ali na entrada, te dão uma palavra de boas-vindas, desejando, fazendo de tudo para que você fique à vontade aqui. Os irmãos do Ministério de Servos são aqueles que prepararam a cadeira que você está sentado. A cadeira que você está sentado, ela foi colocada aí debaixo de oração. Eles oraram por cada pessoa que sentaria nessas cadeiras. São eles que trouxeram para mim isso daqui, que eu já estava com a garganta raspando já, para me amar, para me dar suporte a todos nós, e que é preciosa. Deus seja louvado pela vida do Naldão, da Rosana, e todos os irmãos e irmãs que fazem parte desse ministério tão precioso também. Queridos, a palavra que eu gostaria de meditar com você nesse momento, eu não consegui encontrar outra expressão a não ser dizer uma coisa só: testemunhas. Ser testemunha de Jesus. Verdadeiras testemunhas de Jesus. Ser uma testemunha de Jesus é ter uma vida que fala. Ser uma testemunha de Jesus é ser um tipo de pessoa em que os outros olham e percebem algo diferente. Percebem que Jesus Cristo está presente na vida daquela pessoa. Que aquela pessoa, mesmo ela não sendo perfeita, mas no jeito de falar, ou no jeito de agir, ou no jeito de reagir, enfim, no jeito de estabelecer as prioridades da vida, ela é muito parecida com Jesus. E tem um texto na Bíblia, a Carta aos Hebreus, capítulo 12, que fala algumas coisas bem especiais a respeito disso e que vão inspirar muito a nossa fé. Hebreus 12, do 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aonde Jesus está nesse exato momento? Assentado à direita do trono de Deus. Fazendo o quê? Ele está liberando do Espírito dele sobre todos nós, e ele está o tempo todo intercedendo ao Pai em teu favor e em meu favor. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, queridos? Vou fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua vida espiritual? Você não precisa me falar daí onde você está. É uma pergunta para você pensar. Nesse momento, como é que está a tua vida espiritual? Teu relacionamento com Deus? Está quente? Está morno? Está frio? Você está satisfeito com Jesus? Você está feliz, grato, realizado com Jesus? Ou você está com aquela sensação de que Jesus está longe de você e que você tem vivido mais um punhado de experiências religiosas do que um relacionamento com Ele de verdade? Como é que estão essas coisas? Pensando nessa última semana na sua vida, será que teve algum momento nesses últimos dias, desde o domingo passado, houve algum momento em qualquer um desses dias que talvez passou pela sua cabeça a ideia de desistir
da igreja? Já passou em algum momento pela tua cabeça, de manhã, de tarde, de noite, várias vezes, uma vez só, sei lá, a ideia de desistir de andar no caminho de Jesus? Com aqueles pensamentos tipo, não tem dado resultado, não faz diferença andar no caminho de Jesus, nada muda ao fazer parte da igreja de Jesus, ou qualquer outro pensamento assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos um número enorme de exemplos de pessoas tremendamente de Deus, como você, como eu, gente como nós, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passa. Mas sabe qual foi a diferença dessas pessoas? Ou detalhe especial nas vidas dessas pessoas que a gente precisa observar e aprender? Independente do que eles tenham passado, independente dos momentos que eles enfrentaram, uma coisa foi uma marca comum no meio de todos eles: nenhum deles desistiu. A gente pode chorar, a gente pode se cansar, a gente pode ficar abatido, a gente pode ser perseguido, mas desistir, meu irmão e minha irmã, não pode fazer parte do meu e do seu vocabulário. Você pode me ajudar a pregar um pouco nessa noite? Fala isso para a pessoa que está aí do seu lado. Meu irmão, tire da sua boca, do seu vocabulário, a palavra desistir. Você pode falar isso para ele? Nunca mais eu quero ouvir você usar essa palavra. Dá de dedo, fala brabo assim, ameaça. Ai, se eu ouvir... A gente está no capítulo 12 de Hebreus. Eu quero te dar uma dica. Essa semana, separe 15 minutos. É muito separar 15 minutos essa semana? Dá para ser? Cabe na tua agenda lotada? Separe 15 minutos para você ler o capítulo anterior. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é um capítulo inteiro da Bíblia que ele fica conhecido como a galeria dos heróis da fé. E o que a gente está falando aqui agora remete à trajetória dessa lista de heróis da fé, que é tão grande que o texto nem termina. Ela fala assim, olha, a gente poderia citar muitos outros homens e mulheres de Deus, que passaram pelas mais diversas coisas na história deles, mas uma coisa, eles ficaram firmes. Abel, filho de Adão e Eva, Abraão, Isaque, Jacó, depois passou a ser chamado Israel, Moisés, o libertador de Israel do Egito, o grande rei Davi, o valente Gideão, Daniel, o grande profeta de Deus, Ana, um dos maiores exemplos de oração na Bíblia, Débora, Elias e muitas outras pessoas. É muito interessante, queridos, que a gente observa que todas essas pessoas, marcadas na história pelo testemunho de fé, independente das pressões que eles sofreram, mas eles simplesmente não pararam. Eles preferiram crer nas palavras de Deus e avançaram, até mesmo quando as coisas pareciam totalmente contrárias. Como aquele louvor que eu gosto muito, que ele diz, né? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Como a gente vive momentos, queridos, em que a gente não vê nenhuma probabilidade de as coisas acontecerem. Nenhuma. Realmente, todos nós aqui já vivemos poucas ou muitas situações onde era totalmente improvável que a promessa da palavra de Deus se cumprisse nas nossas vidas. Mas é isso que homens e mulheres de Deus vencedores, é isso que marca as vidas de homens e mulheres de Deus vencedores. É que eles se agarram na palavra de Deus, creem na promessa
e não param, mas avançam, confiando que o Deus que promete, o Deus que fala a palavra, é o Deus que também é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. A gente tem, queridos, muito mais ainda, a nossa inspiração maior na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em tudo que Ele realizou, ao viver aquele processo de ser Deus, que se tornou gente como a gente, para trazer o reino de Deus à terra e salvar toda a humanidade. A Bíblia diz, nestes versos, que Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador, ou seja, é Ele que gera e é Ele que confirma, faz acontecer a fé. Então, a nossa fé, ela tem um lastro. A nossa fé, ela tem uma garantia, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que, como que diz assim, pode confiar que essa palavra vai se cumprir, porque eu garanto. Que garantia que eu posso ter? A garantia, la garantia soy yo, como diz, né? A garantia sou eu. Eu prometo. Eu confirmo que vai acontecer. Eu garanto. A gente teve uma experiência em família recentemente que eu fiquei pensando sobre isso. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, a gente foi em família no Museu do Olho, aqui em Curitiba. No Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba. Quantos aqui já foram no Museu Oscar Niemeyer? Ah, você tem que ir. Tem muita gente que não foi. Sabe uma coisa que eu aprendi? Não estou pregando mais, tá? Pausa na pregação. Sabe uma coisa que eu aprendi? Vindo de São Paulo, tem um monte de coisas maravilhosas na nossa cidade, que é São Paulo, que eu só fui conhecer depois que eu saí de lá, gente. Quando a gente vai lá para visitar os parentes, quando a gente vai lá para visitar, aí que a gente dá valor a viver as coisas legais que tem lá, sabe? E Curitiba é uma cidade que é admirada no nosso país inteiro, e é boa mesmo, é linda mesmo. Você tem que ir no Museu do Olho. Você tem que ir no museu, anota aí, Museu Paranaense. É um casarão antigo. Ele chega a contar até a pré-história do nosso estado. Experiência riquíssima. Você vai aprender um monte lá, com um passeio tranquilo. Eu acho que é de graça o Museu Paranaense, não sei. Faz muito tempo que eu fui lá. E a gente estava lá. Nós fomos lá, voltando, né? A gente estava lá passeando, e quem já foi no Museu do Olho, sabe que naquele saguão gigantesco que tem na entrada, ali embaixo, né, tem um bloco de concreto de dezenas e dezenas de metros, que faz assim a laje, e aí um saguão gigantesco, e bem no meio daquele saguão, tem um piso de vidro. E embaixo desse piso de vidro, o museu começa embaixo desse piso, né? E aí, a ideia é exatamente essa. As pessoas vão andando por ali e começam a pisar nesse vidro de uma maneira que dá para ver tudo acontecendo lá embaixo, dentro do museu. As pessoas passando por debaixo de você aqui. Eu não sei quantos de vocês têm agonia de andar em lugares como esse, pisar no vidro, enfim. Mas aí teve alguns de nós que não quiseram pisar no vidro. Eu não, vai que esse troço quebra embaixo do meu pé, eu vou parar lá embaixo. Mas alguns de nós, a gente estava tranquilo. Fomos lá, pisamos, olhamos o pessoal passando lá embaixo, do lado de fora do museu. O que fez a gente ter tanta segurança para ir andar em cima do vidro? Ver as pessoas andando debaixo de nós e a gente não cair na cabeça delas. É porque a gente tem certeza que um bom engenheiro fez um trabalho ali. Fez um trabalho firme, bem estruturado, forte. Garantido, não, pode, esse vidro aqui ele tem um reforço, ele foi colocado aqui de uma forma, com uma qualidade para ser pisado, para você viver essa experiência realmente de ver ali. Pode pisar porque está garantido, você não vai cair. E estamos nós aqui, ninguém caiu, gente, deu tudo certo. Teve alguém que fez um trabalho e disse para nós, pode ir porque eu garanto, entende? E a mesma coisa acontece com as nossas vidas diante de Deus, queridos.
As coisas de Deus que acontecem na nossa vida não acontecem porque você se comportou bem essa semana, porque você andou na linha. Então Deus se vê devedor de ser bonzinho com você essa semana, porque nos últimos dias você tem sido um cara legal. As nossas melhores obras de justiça, elas não chegam aos pés da santidade de Deus. Então isso não vai funcionar. Então o que garante que as promessas da palavra de Deus podem se tornar realidade nas nossas vidas? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Ele quem garante. É Ele que é o piso que sustenta a nossa fé. A nossa fé é Jesus Cristo. Eu costumo dizer, algumas vezes, conversando com algumas pessoas sobre Jesus, que Jesus é o tudo de Deus para nós. Talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar sobre isso. É a realidade que a gente precisa entender. Tudo que Deus fez de bom para nós e faz de bom para nós, Ele fez e faz através do seu Filho Jesus Cristo. Então, assim, se nós buscamos o perdão de Deus, Deus nos dá o seu perdão através de Jesus Cristo. Se nós buscamos vitória nas lutas, Deus nos dá vitória por meio do seu Filho Jesus Cristo. Paz, necessidade de paz no coração. Se você tiver Jesus Cristo, a paz de Deus tomará conta do seu coração. Tudo que nós precisamos de Deus, se você tem Jesus Cristo, você tem acesso. A chave é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, Deus, o Pai, Ele prometeu a Jesus Cristo, quando Ele seguiu essa trajetória de sendo Deus, Ele abriu mão da sua glória para se tornar gente como a gente, para realizar a missão do reino de Deus aqui na terra. Deus, o Pai, ao ver o seu Filho fazer isso, Ele prometeu a Jesus Cristo uma grande alegria. E essa grande alegria, ela está pronunciada no Antigo Testamento, no livro de Salmos, quando Ele disse: pede-me e eu te darei as nações por herança. Pode ir, meu filho, torne-se gente como essa gente, e me peça e eu darei para você as nações por herança. E por causa dessa alegria, essa empolgação de Jesus conquistar as nações por herança, arrancando elas das garras de Satanás e resgatando as nações para a glória do Pai, foi a motivação de Jesus Cristo para exercer a sua missão aqui na terra. Jesus Cristo estava empolgado com essa visão de uma grande multidão salva, gerações, povos, línguas, tribos, nações. Jesus topou suportar a cruz, Jesus topou passar a vergonha toda que Ele passou, e hoje Ele diz diante de nós, com certeza, porque isso está na sua palavra, valeu a pena tudo que Ele passou. É por isso que nós estamos aqui, queridos. É por causa do que Ele fez. É porque Ele se animou para passar tudo que Ele passou. Nós estamos aqui porque foi pelo que Jesus fez que a gente pode dizer hoje, com certeza, que Deus é real. É por causa do que Jesus fez que a gente pode dizer com certeza que o amor de Deus é real. Foi por causa do que Jesus fez que a gente pode dizer com certeza que o perdão dos pecados é real. Nós podemos dizer que a salvação é real. A gente pode dizer que nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus. É real, é possível ser filho e filha de Deus. Que a vitória sobre as forças das trevas é real por causa do que Jesus fez. Que a vida eterna, ela é real por causa do que Jesus fez. Porque Jesus é a garantia. Então, queridos, quando a gente confia no testemunho e nos méritos de Jesus,
e nós nos tornamos seguidores de Jesus, qual que pode ser o maior legado que um cristão, uma pessoa de fé, pode deixar? O texto levanta 3 coisas. Primeira coisa, que é um grande legado que um cristão pode deixar, é ser uma pessoa que sabe identificar e se livrar daquilo que causa peso na sua vida. Sabe uma coisa que identifica claramente um cristão maduro, é que ela é uma pessoa muito focada no reino de Deus. Ela evita enroscar a sua vida com as coisas desse mundo que desviam ela do foco. Esse é um dos sinais de alguém que ainda está numa caminhada com potencial para crescer bastante, mas ainda tem muito por crescer. A pessoa que ainda carrega muito peso das coisas desse mundo, dessa terra nos ombros. Entende? Termina os seus dias estressado, porque tem que solucionar isso, porque tem que resolver aquilo, porque não sabe o que vai acontecer com o dinheiro, porque não sabe como vai ser o emprego, porque não sabe como é que vai ser o vestibular, porque não sabe como é que vai ser o final de ano com as provas, porque não sabe como é que vai ser aquela discussão que aconteceu, e ela vai acumulando esse peso, ela vai acumulando esse fardo, e ela vai trazendo todo o fardo sobre os seus ombros, como se ela fosse resolver tudo aquilo. A pessoa que dá testemunho de ser um bom cristão, um cristão maduro e quer deixar um legado nessa terra, é uma pessoa que tem uma coisa só em vista na sua frente: o reino eterno de Deus, o qual ela não quer deixar de fazer parte de jeito nenhum. É por isso que o texto diz: livrando-se de todo peso, livrando-se de tudo que nos embaraça. Mas sabe que junto com isso, uma outra coisa que marca a vida de um cristão, que vive para deixar um legado de verdade, de uma vida na presença de Deus de fé aqui na terra, é ser uma pessoa decidida a não brincar com tentação. Tem muito crente que brinca com tentação, gente. E você sabe muito bem disso. Tem muito crente que gosta de brincar com gasolina e que acha que no final não vai dar nada. O importante é ninguém ficar sabendo. Não é verdade? Já passou isso pela sua cabeça? Se ninguém ficar sabendo, não estou prejudicando ninguém, dá para tocar o barco, tudo tranquilo. A gente só se esquece que tem um Espírito que sonda os nossos corações. E que aí a gente se confunde no meio disso, achando que dá para enrolar, que dá para enganar aquele que sonda as mentes e os corações, compensando, tudo bem, eu caí em umas tentações aqui, mas se eu for na igreja, mas se eu for na célula no meio da semana, eu empato as coisas e eu fico ok com Deus, eu fico quites com Deus. E essa é uma brincadeira que nunca dá certo, meus irmãos. Essa enganação, ela nunca dá certo. Então, um crente que deixa um grande legado nessa terra é uma pessoa que é decidida a não brincar com o pecado, que trata o pecado do jeito que ele é. Pecado é gostoso? É gostoso. Não sejamos hipócritas, tá? Pecado dá prazer? Dá prazer. Não sejamos hipócritas, porque se não desse prazer, ninguém pecava. Não é verdade? Mas nós sabemos que a essência do pecado não é nada boa. E nós temos que tratar o pecado como ele é na essência, não na casca. Não o prazerzinho que ele dá no começo. Ele é ruim. Pecado é nojento. Pecado é um atraso de vida. Pecado nos afasta de um relacionamento íntimo com Deus. O pecado atrapalha o nosso círculo de comunhão. Às vezes a gente vê coisas acontecendo, desencontros, desacordos e tal, e a gente fica, nossa, mas o que é que está acontecendo? Às vezes é pecado varrido para debaixo do tapete. E a gente acha que não dá nada, desde que ninguém fique sabendo. Mas sabe uma outra coisa? Que todo cristão pode deixar um grande legado da sua vida na terra, e que o texto diz, é ser uma pessoa que simplesmente nem pensa na possibilidade de parar de viver Jesus e de seguir o caminho de Jesus Cristo aqui na terra. Isso a gente já falou um pouco nessa noite, né?
desistir não faz parte do vocabulário de pessoas que deixam um legado de Deus na terra de verdade. Gente, se a gente trocar esse ensino da palavra de Deus em outras palavras, sabe o que eu entendo que Deus está dizendo para nós nestes versos aqui? É que uma vida espiritualmente saudável exige constância, exige disciplina pessoal. Uma vida espiritualmente saudável exige constância, exige disciplina pessoal. Uma vez eu tive a oportunidade de sentar com um grande homem de Deus, uma referência no conhecimento da palavra de Deus da nossa geração, mas já foi para a glória, já morreu, que foi o Dr. Russell Shedd. Eu já compartilhei essa experiência com alguns irmãos aqui, e eu passei uma tarde conversando com o Dr. Russell Shedd num quarto de hotel. E aí, nessa conversa, uma das perguntas que eu fiz para ele eu perguntei, doutor, o senhor tem um nível de maturidade, de conhecimento das coisas de Deus, de foco nas coisas do reino de Deus tão grande. Como é que o senhor consegue se disciplinar tanto para o senhor fazer o que o senhor faz? Talvez você já tenha ido em alguma livraria evangélica e tenha visto lá Bíblia Shedd, com comentários Shedd. Ele é o autor dela. Tenha visto vários livros da livraria Shedd. Ele é o autor de todos aqueles livros, né? Só um minuto. E o Dr. Shedd era um fleumático muito sereno, muito tranquilo. E aí ele deu uma risadinha assim, meio que entre os lábios, assim, meio que escondidinha entre os lábios, e ele falou: meu jovem irmão, eu não consigo ser uma pessoa disciplinada. A única coisa que eu faço é decidir o que é prioridade para mim. E eu me dedico àquilo que é o mais importante. E eu não sabia que ele estava me explicando qual que é o segredo da disciplina, meus irmãos. O segredo da disciplina não é a gente virar um robô programado. O segredo da disciplina é a gente saber o que é prioridade e a gente focar no que é prioridade. E o que não é prioridade a gente deixa para outra hora, se der para fazer. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Amém? Esse é o segredo da disciplina. Nós não precisamos assim, não, eu preciso ser uma pessoa mais estruturada, eu preciso ser uma pessoa, não. Você precisa resolver o que você quer da tua vida, meu irmão. É isso que você precisa. E quando você decidir o que você quer da tua vida, você foca nisso. E quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é o que é prioridade. E as outras coisas você deixa para fazer, se der para fazer. E creia numa coisa, tua vida não vai entrar água se você focar, em primeiro lugar, naquilo que é o mais importante. E é isso, queridos, que torna a nossa vida uma vida que vence, uma vida que avança, uma vida que rompe, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não descobriu, eu vou te dar uma notícia bombástica, tá? Talvez você vai sair daqui essa noite com as pernas até cambaleando, precisar de ajuda para andar e para ficar em pé, tá? Eu vou assustar você agora, tá bem? Você nunca vai dar conta de fazer todas as coisas que você tem para fazer no teu dia. Então deixa eu te falar uma coisa. Desiste. Foca no que é mais importante. Foca naquilo que sustenta a tua vida de verdade para toda a eternidade. Sabe qual que é um problema que às vezes a gente tem, irmãos? A gente sabe o que é o mais importante, mas na nossa lista de prioridades a gente joga lá para baixo. Como é que a gente avança? Se a gente pega o que é mais importante e a gente dá o resto. É muito importante para mim, eu quero conhecer mais da palavra de Deus. Aí vai ler a Bíblia quando? Vai ler a Bíblia à noite, quando vai deitar para dormir, já está com a cabeça no travesseiro, debaixo das cobertas,
Já tomou leitinho quente com canela e açúcar. Ah, meu irmão, você está de brincadeira comigo, você não quer conhecer da Bíblia coisa nenhuma. Quem que você está querendo enganar, criatura? Você está entendendo? Se aquilo é prioridade, eu vou dar um momento que eu realmente possa dedicar a minha atenção e eu seja capaz até de falar não. Quando o barulhinho de notificação do WhatsApp faz aquele bililili, vira o celular para baixo, deixa no não perturbe. Sabe? Quando alguém chama, vem, vamos fazer tal coisa. Agora eu não posso, porque eu tenho uma prioridade, eu estou me dedicando ao que é mais importante. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Pessoas inconstantes, elas não estarão preparadas com condições de chegar na reta final para viver a eternidade com Jesus. Meus queridos, existem pessoas ao seu redor que podem inspirar você a andar de maneira constante com Cristo, assim como a Moni falou agora há pouco, que ela teve alguém na vida dela, pelo menos uma pessoa, que foi a Marta, a missionária Marta, que trabalhou no meio dos índios pela missão Novas Tribos, que inspirou a vida dela a andar constante com Jesus. E eu vou falar mais uma coisa para você. Tem também pessoas ao seu redor que, assim como você está olhando para outras pessoas para se inspirar nelas, tem gente que está olhando para você, para se basear em você, na maneira como vão aprender e crescer nas suas vidas. Você e eu, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos nesse ambiente, nessa noite, buscando a Deus juntos? Nós estamos aqui por causa do testemunho de outras pessoas. Nós estamos aqui por causa do testemunho de gente que não desanimou. Nós estamos aqui por causa do testemunho de pessoas que não desistiram de você e de mim. Nós estamos aqui por causa do testemunho de pessoas que não desistiram da fé, que não desistiram de caminhar com Jesus. É por causa disso que nós estamos aqui. Por causa de gente que não desistiu e nem desanimou. Eu não sei. Quando eu estava meditando sobre essas coisas, eu fiquei pensando, não sei se isso passa pela sua cabeça. Quantos aqui já ouviram falar do pastor e grande líder social chamado Martin Luther King? Alguém já ouviu falar? Alguns já ouviram falar, né? Ele foi um cara que representou um divisor de águas na sociedade norte-americana, lá nos Estados Unidos, né? Um país extremamente racista. E nos Estados Unidos ainda existem muitos focos de racismo ali, vários lugares. Inclusive, até hoje existem ainda algumas igrejas de brancos e igrejas de preto, né? Também. E Martin Luther King foi um referencial. O nome dele é memorado até hoje naquela nação como sendo uma das figuras mais importantes na história daquela nação. Agora, você já parou para pensar quem foi que inspirou a fé de Martin Luther King? Alguém já falou? Quem foi que discipulou Luther King? Quem foi que encorajou Luther King? Que virou para ele e falou: cara, fica firme, não desiste de Jesus, porque vai valer a pena. Alguém já ouviu falar? Quem foi essa pessoa? Eu também não sei. Eu estou perguntando só porque eu imaginei que ninguém ia saber a resposta. Ainda bem que eu estava certo. Um dos maiores evangelistas da era moderna, e provavelmente alguns dizem que foi o maior evangelista da história da humanidade. Um pastor que alguns anos atrás também morreu, foi para a glória, chamado Billy Graham. Quem foi que inspirou a fé de Billy Graham? Alguém aqui conhece? Sabe quem foi? Mas o Billy Graham a gente já ouviu falar. Ou pelo menos alguns aqui já ouviram falar. Sei quantos de vocês já ouviram falar o nome do pastor da maior igreja do mundo, a maior igreja cristã evangélica do mundo. Outro homem que já foi para a glória. Já eu vou acabar de falar dos que foram para a glória, tá? O nome dele, pastor Paul Yang Cho. Igreja Assembleia de Deus do Evangelho Pleno Yoido, na cidade de Seul, na Coreia. Uma igreja que hoje tem um pouco menos de membros,
diminuiu um pouquinho. Ela tem 1.200.000 membros. Lá na cidade de Seul. Quem aqui já ouviu falar em Po Yang-cho aqui? Alguns. Agora, quem aqui já ouviu falar em quem que inspirou a fé de Po Yang-cho? A gente não sabe, mas teve alguém que fez isso. Tem um pastor da nossa geração, jovem pastor, chamado Teófilo Hayashi, que é um grande líder missional no meio da juventude, principalmente a juventude que está estudando nas universidades. Alguém aqui já ouviu falar do pastor Teófilo Hayashi, da Zion, Ministério Dunamis? Quem foi que inspirou a fé do Teófilo Hayashi? Quem foi que inspirou a fé de adoradores, homens e mulheres de Deus, como Fernanda Brum, como o Brunão Morada, como o Fernandinho e tantos outros? Quem foi que inspirou a fé dessas pessoas? A gente conhece, muitos de nós conhecemos essas pessoas, gente de Deus, por tudo que a gente sabe do testemunho deles. Mas teve alguém que não é tão conhecido pelo povo, mas que foi uma referência na caminhada dessas pessoas com Jesus. Pessoas que a gente nunca ouviu falar, talvez, mas que talvez elas nem imaginavam que, ao não desistirem daquelas pessoas, o impacto que o testemunho delas iria provocar em nações ou no mundo, como essas pessoas provocaram. Meu irmão, lembre-se de uma coisa: Deus, Ele tem levantado uma palavra para nós nesse tempo como igreja. E na nossa igreja, nesse tempo, uma palavra que Deus tem levantado a nós é que nós somos responsáveis pelo crescimento espiritual uns dos outros. Nós, como igreja, somos responsáveis pelo crescimento espiritual uns dos outros. Meu irmão, e eu quero te pedir em nome de Jesus, creia numa coisa: o seu testemunho poderá afetar não só a sua eternidade, mas também poderá chegar a lugares, inspirar pessoas que você nunca imaginou que elas se inspirariam no seu testemunho. Ah, mas quem sou eu? Foi a mesma coisa que Moisés disse. Ah, mas quem sou eu? Do que eu sou capaz? Foi a mesma coisa que Gideão disse. Foi a mesma coisa que Davi disse. Foi a mesma coisa, tantos homens e mulheres de Deus. Mas quem sou eu? Do que eu sou capaz? De nada. Mas eles só fizeram uma coisa: não pararam de crer. Talvez pode ser o seu colega que está observando você. Talvez pode ser o seu vizinho. Aquela pessoa que mora do lado da sua casa. E que ela está observando o teu comportamento. Se você a cumprimenta, se você fica brabo, cheio de ódio, sangue nos olhos, quando alguém varre o lixo da rua e deixa na guia da calçada da sua casa, qual que é a reação que você tem? Ela observa a sua maneira de se comportar dentro da sua casa, os barulhos, os ruídos que vêm de lá da sua casa. Não só o seu vizinho, mas a pessoa que atende você quando você vai na panificadora comprar pão. Ela observa, ela está lendo a sua vida. Ela está observando o seu testemunho. Sabe aquela pessoa que pega ônibus com você todo dia? Que vocês se encontram no ponto de ônibus? Ela está lendo a sua vida. Ela está observando o seu testemunho. Sabe aquela pessoa que dá uma fechada em você, ou que fura a fila no trânsito na sua frente? Ela está lendo o seu testemunho da reação que você vai ter com o que ela vai fazer, com o que ela fez com você. Queridos, o nosso testemunho, ele é muito mais importante do que apenas garantir a nossa eternidade. Mas o nosso testemunho, ele gera um impacto nas vidas de tantas pessoas e no mundo afora, que talvez você e eu não poderemos nem imaginar aonde vai chegar. Talvez
você e eu estamos inspirando a fé do próximo Martin Luther King, do próximo Davi, do próximo Po Yang Cho, do próximo Teófilo Hayashi, como eu falei, do próximo Billy Graham. Mas a gente não sabe quem são. E o Senhor não está querendo que a gente se importe com isso. Ele só está falando: não desista. Não desista. Guarde o seu testemunho. Guarde a sua fé. Guarde a sua aliança. Assim como os heróis da fé, o nosso testemunho pode falar mais longe do que a gente pode imaginar. Amém, queridos? Você pode ficar em pé para a gente orar um pouco? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não desista. Por causa da tua eternidade, se os dias têm sido difíceis, mas eu te imploro, pelo amor de Deus, não desista. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Também por causa de muitas outras pessoas, gente que está próxima de você, gente que está talvez dentro da tua casa, mas também gente longe de você, que talvez você nunca se deu conta, mas elas estão lendo a sua vida, elas estão querendo entender e conhecer o Cristo na sua vida. Porque se você desistir, muitas outras pessoas poderão desistir também. Não faça isso. Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que o teu reino venha, que o teu reino venha, Senhor. Nós não vamos desistir. Pai, eu faço essa oração pela minha vida em primeiro lugar. Eu me exponho diante do Senhor, meu Pai. O fato, meu Deus, de o Senhor colocar sobre as minhas mãos uma responsabilidade tão grande, como pastor, como líder do ministério dessa igreja, meu Pai. Ó meu Deus, eu não quero encobrir, ó Pai, as minhas limitações, as batalhas, as pressões que eu enfrento, os momentos em que eu chego diante do Senhor e digo: Senhor, eu acho que eu não vou aguentar, meu Deus. Eu estou clamando pelo nome do Senhor, meu Pai, porque os dias têm sido difíceis, meu Deus. Pai, me dê da tua graça para eu não desistir. Eu quero que as pessoas possam te ler na minha vida, Pai. Ó Deus, não por eu ser uma pessoa perfeita, mas por eu ser uma pessoa que tem um coração quebrantado para ti, Pai. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que está aqui nessa noite, por cada pessoa que está acompanhando esse culto aqui nessa noite. Pai, que nenhum de nós que estamos aqui a gente desista, que a gente entenda que há sentido, que há propósito no fato de nós estarmos reunidos aqui nessa noite, que o fato de nós estarmos aqui, Senhor, é porque o Senhor não desistiu de nós, é porque a tua obra não está completa nas vidas de nenhum de nós, meu Pai. E, meu Deus, derrama graça sobre cada coração, para que a gente também não desista dessa jornada. Não importa se os momentos forem de tranquilidade, de alegria, de celebração, ou se os momentos forem de deserto, de outonos áridos, meu Pai, de pressões, meu Deus, mas o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso bom pastor. Tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam, meu Pai. O Senhor sempre estará lá, meu Deus. Quando nós clamarmos, o Senhor sempre estará atento. Quando nós, ó Deus, invocarmos o teu nome, o Senhor sempre virá em nosso socorro, meu Deus. Oh, Pai, eu te peço por isso. Abre os nossos olhos, meu Pai. Nos faz ver, meu Deus, que mesmo sendo, ó Pai, sendo, ó Deus, pessoas talvez conhecidas por poucos, ó Deus, mas que o impacto da nossa vida, do nosso testemunho pode falar tão longe, a lugares que a gente nunca imaginou que poderiam chegar.
Ó meu Deus, que a gente possa ter essa visão, meu Pai, de que a unção do Senhor, de que a graça do Senhor, ela pode operar feitos inimagináveis nas nossas vidas, através das nossas vidas. Meu Pai, que a gente seja conhecido como pessoas que não desistem e que não desanimam, nem do Senhor e nem das pessoas ao nosso redor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.